Bem, pessoal, vamos iniciar essa aula, lembrando algumas informações importantes, que essa aula é só para o curso de medicina, certo? O pessoal da biomedicina terá essa aula de uma forma diferente. Então, isso aqui é para o pessoal da medicina, é só uma forma de complementar as informações que a gente passou a hora que a gente estudou aminoácidos e proteínas, certo? Então, eu aproveito essa aula aqui para mostrar para vocês alguns métodos que nós utilizamos, algumas metodologias que nós utilizamos para estudar as proteínas, certo? Isso aqui são coisas, são informações que vocês vão precisar, principalmente para bioquímica clínica. Então a gente acaba adiantando algumas partes, passando os conceitos para vocês referente a espectrofotometria, cromatografia e eletroforese. Eu vou focar principalmente na espectrofotometria e eletroforese, que são técnicas que auxiliam no processo de diagnóstico. Então, são métodos usados no laboratório, mas que o médico também precisa entender para fazer análise de um resultado de exame e tudo mais, certo? Então, essa parte aqui talvez fique um pouco mais complexa para a gente falar, porque ela é basicamente experimental. E a gente falar isso na prática seria melhor se vocês visualizassem os equipamentos que a gente vai falar e tudo mais, ficaria mais fácil. Mas nesses tempos modernos, vamos lá, vamos tentar passar para vocês esses conteúdos. Vou falar de espectrofotometria inicialmente e por fim eletroforese. É uma aula curtinha, talvez uns 40 minutos no máximo a gente consiga passar as informações para vocês, certo? Bom, só para vocês terem uma ideia, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de métodos capazes de identificar determinadas substâncias em solução. Então, no nosso organismo, muitos líquidos que nós fazemos, que nós disponibilizamos para as análises no laboratório, são soluções. Por exemplo, a gente tem o sangue. O que o sangue é? É uma solução onde tem aqui o plasma, tem proteínas, tem glicose, tem carboidratos, tem lipídios. Nessa parte branca aqui tem células também, tem plaquetas, tem hemácias, tem neutrófilos, monócitos e tudo mais. Então, esses métodos servem para quê? Para separar essas frações, digamos assim, essas soluções, as substâncias que compõem as soluções, mas também serve para identificar e principalmente quantificar. Por que a gente fala quantificar? Porque quando a gente vai no laboratório dosar quanto de glicose tem no nosso sangue, a gente não quer saber se ele tem glicose ou não. A gente quer saber quanto tem. Então é uma concentração que é a informação que vai determinar se aquela pessoa está hipoglicêmica ou está hiperglicêmica ou tendência a diabetes. Então esses valores a gente entra numa normalidade, a gente nivela, coloca em níveis para classificar como normal. Tudo que sai daquele nível a gente pode pensar que seja por algum processo patológico. E aí, esses processos patológicos a gente acaba podendo interferir com medicamentos e tudo mais para evitar danos maiores, certo? Então, muitas vezes a gente precisa saber quanto que tem. E para a gente saber quanto que tem de uma molécula que a gente não consegue enxergar, a gente precisa de ter métodos capazes de identificar e de quantificar isso aí, certo? Por exemplo, se vocês querem saber quantas células vermelhas tem no sangue, a hematologia pode dizer isso pra gente. Separa e faz uma quantificação. É lógico que é muito difícil alguém ficar contando realmente, porque são muitas e pequeno. Mas a gente tem metodologias capazes de quantificar, de contar isso aqui, faz as diluições do sangue e aí a gente conta quantos tem em determinado volume de sangue. Aí a gente joga para uma concentração em mililitros ou decilitros ou litros que seja,
certo? A gente transforma essas concentrações. A mesma coisa para essas células maiores, mas essas células maiores aqui, gente, a gente consegue visualizar no microscópio. Então, às vezes, o próprio microscópio consegue facilitar esse processo de contagem, de determinação de concentração. Glicose está aqui no meio, a gente não consegue visualizar no microscópio. Lipídios, creatinina, proteínas, está tudo aqui no meio e a gente não consegue visualizar. Então a gente tem que ter métodos capazes de identificar e de contar, certo? Bom, é uma coisa que é um pouco complicado, não é tão simples assim, né? Por exemplo, a Coca-Cola, eu coloco isso aqui só para chamar atenção, o tanto que é difícil, é mais complexo. A Coca-Cola, todo mundo está cansado de saber que ela é uma solução. A gente consegue determinar as quantidades de carboidratos, de uma forma geral, que está dissolvida aqui. Então, aqui, ó, os ingredientes: tem água carbonatada, açúcar, corante, acidulante, aromas naturais, incluindo cafeína e tudo. A gente sabe o que, que tem aqui, a gente consegue identificar essas substâncias. Porém, por mais que a gente queira, a gente não consegue, simplesmente misturando esses reagentes, a gente não consegue fazer outra Coca-Cola. A gente não consegue fabricar uma solução igual a essa, certo? Se fosse fácil, a Pepsi tem bastante dinheiro. Ela tem capacidade de comprar os equipamentos mais avançados do mundo para tentar imitar a Coca-Cola. Só que isso aqui é um segredo industrial. E aí a gente não consegue replicar isso aqui, por mais que a gente saiba o conteúdo do que tem naquela solução. A Pepsi tem bastante dinheiro e não conseguiu. Eu prefiro ainda a Coca-Cola. Se a Pepsi não conseguiu, imagina o Golé, esse ok e tudo. Tenta repetir, mas não fica igual, certo? Então é um processo assim, por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha equipamentos avançados, a gente não consegue literalmente tudo. A gente não consegue fabricar outra solução ou saber todas as informações daquela solução ali. Mas boa parte a gente consegue. Para em termos de diagnóstico, a gente está bem avançado nisso aí, certo? Bom, a primeira metodologia é a espectrofotometria. O nome espectrofotometria significa metria, quantidade, certo? Medida. Espectrofotômetro, isso aqui tem a ver com medida pela foto é luz e espectro é espectro eletromagnético. Então você vai fazer uma medida pela absorção de luz, certo? O que a gente costuma falar é que as soluções, as substâncias que estão contidas nas soluções, elas absorvem de acordo com a estrutura molecular dessa solução, dessa substância. E como cada substância ela tem um tipo de ligação química, uma função química, um tipo de estrutura da fórmula molecular dela, cada substância vai ter a tendência a absorver de forma diferente, certo? Bom, com essa absorção a gente pode quantificar quantas moléculas tem ali. Então isso aqui, além de ser usado para identificação, é muito mais usado para determinação. Quantidade, determinar a quantidade de moléculas que são capazes de absorver aquilo ali. Então, o princípio é dessa forma: olha, tem que ter uma fonte de luz. Essa fonte de luz, geralmente ela passa luz branca, né? Com vários tipos de cor. A gente passa isso por um monocromador, ou seja, transforma essa luz policromática numa luz que a gente chama de monocromática, ou seja, o comprimento de onda que varia. Aí essa luz de um comprimento de onda específico, de uma frequência específica, que pode ser amarelo, laranja, vermelho, azul, as 7 cores do arco-íris vão estar aqui representadas, certo? E o que muda das 7 cores do arco-íris é a frequência. Então essa luz que foi selecionada por esse filtro bloqueia todos os outros comprimentos de onda e permite só a passagem daquele. Por exemplo, aqui está passando só a luz amarela, que tem um determinado comprimento de onda.
passa pela substância, ou seja, esse recipiente aqui ele tem que ser transparente, porque se ele for fosco a luz não atravessa, então ele tem que permitir que a luz atravesse pela solução, e aí a gente chega numa fotocélula que detecta isso aí. Então, olha, vocês estão vendo que aqui o amarelo é mais intenso, aqui é mais fraco. O que, que aconteceu? Se eu não tivesse essa solução aqui, essa luz estaria toda chegando aqui. Como eu tenho essa solução, diminuiu. O que diminuiu é a absorção pelas moléculas que estão aqui presentes. Então é como se a gente fosse fazer pesar o prato. Quando a gente tara a balança, a gente coloca o prato vazio, certo? E depois a gente coloca o nosso alimento, vai lá e pesa. Se a gente tarou previamente a balança, a gente já sabe quanto de alimento tem ali. A mesma coisa aqui, ó. Se eu passo essa quantidade essa luz sem a amostra, essa luz mais amarela vai chegar. É uma medida. A hora que eu passo, vai chegar menos luz. A diferença do que chegou com isso aqui vazio para o que chegou com isso aqui tendo a substância que absorve é proporcional à quantidade de moléculas que absorveu, certo? Bom, isso aqui é tudo espectrofotometria. Esse aqui é um método mais simples que usa filtros e esse aqui é um método um pouco mais complexo que decompõe a luz por um prisma. Essa decomposição da luz utilizando um prisma acaba melhorando a qualidade dessa luz aqui monocromática. Então, existem espectrofotômetros e existem fotocolorímetros, certo? A diferença básica não é na metodologia, a diferença básica é na qualidade da análise. Porque a gente vai ver daqui a pouco que quanto melhor, mais limpa for essa luz, mais sensível vai ser o método. Então, isso aqui é o princípio, ó. A gente tem uma fonte de luz, ela passa por uma fenda que já vai selecionar, que vai fazer o feixe de luz ser direcionado para um prisma que decompõe. Aqui a gente tem uma fenda que seleciona o comprimento de onda que a gente quer, se a gente quer o verde, se a gente quer o azul e tudo. Isso aqui é o comprimento de onda, certo? Ou seja, a frequência desse feixe eletromagnético. Atravessa a cubeta, isso que a gente chama de cubeta, com a amostra e chega no fotodetector. Então, quanto dessa luz ficar aqui, é proporcional às moléculas que estão aqui que absorveram aquilo ali, certo? Então, olha só para a gente ter uma ideia em termos de luz, a gente está falando da região do visível. Existem espectrofotômetros, existe essa metodologia tanto para infravermelho quanto para ultravioleta. Na bioquímica, nós trabalhamos muito do visível ao ultravioleta. Na química, o pessoal usa muito o infravermelho, certo? Por que o infravermelho ajuda? Porque ele é absorvido pelas ligações químicas. Então, se eu tenho um C dupla O, eu tenho uma absorção. Se eu tenho um COH, que é da hidroxila, eu tenho outro tipo de absorção. Então, esse que a gente chama de FTIR ajuda muito a gente identificar a fórmula estrutural do composto, a fórmula molecular, de que função que aquela substância é. Então, ajuda muito mais na identificação dessa molécula. Quando a gente fala já da luz visível e do ultravioleta, a gente já pensa mais em quantificação. Quanto tem, certo? A gente não usa essas metodologias no visível e no ultravioleta porque não dá diferença de ligações químicas, dá diferença de grupos maiores. A absorção é proporcional à presença de grupos maiores. Por exemplo, eu tenho um carbono alfamino ligado por uma ressonância a uma outra estrutura próximo ali. Então aí você consegue absorver nisso aí, certo? Então, o que acontece? A gente utiliza muito desculpa, essa região de comprimento de onda, essas faixas. Se a gente focar aqui principalmente no visível,
O que muda da cor azul para verde, para amarela, para laranja, para vermelha? Aqui, ó, comprimento de onda, é a frequência. Então, por exemplo, o anil é 380 aproximadamente nanômetros. 400 a 420 já é azul. 480 a 520 é verde. 600 é amarelo. 700 e aqui a gente já tem o vermelho. Depois do vermelho aqui, que é o visível, que a gente consegue identificar, a gente já tem o infravermelho. Antes do violeta aqui, a gente tem o ultravioleta, certo? Tanto esse quanto esse são espectros que são invisíveis para o nosso olho. A gente não consegue detectar isso. Bom, isso aqui é uma roda das cores primárias e secundárias, né? Onde a gente sabe que as cores primárias são a vermelha, a azul e a amarela. Mistura delas, quando a gente mistura o vermelho com o amarelo dá o laranja. Quando a gente mistura o vermelho com o azul dá o violeta. Quando a gente mistura o azul com o amarelo dá o verde, certo? E quando a gente mistura todos dá o preto. Bom, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de luz absorvida. Se eu tiver uma substância, uma solução que é azul, aí eu posso pensar assim, ela vai absorver na região, nessa luz aqui, 420 nanômetros, que é azul. Bom, isso aí é o que ela é refletida para o meu campo visual. É a luz que bate naquela solução e volta. Então isso aqui não é a luz absorvida. De uma forma geral, a luz absorvida ela é oposta à luz que é refletida. De uma forma geral. Então, por exemplo, se ela é azul, ela tende a refletir, a absorver o laranja. Se ela é vermelha, ela tende a refletir o verde. E por aí vai, certo? Mas volto a dizer, o importante aqui é vocês identificarem que cada cor dessa é um comprimento de onda, uma frequência, se vocês quiserem chamar assim, diferente para a onda eletromagnética, para o espectro eletromagnético. Bom, quando a gente analisa a substância por isso aí, qualquer solução que a gente colocar ali e a gente fizer um scan é como se a gente fosse variando os comprimentos de ondas da luz que a gente está incidindo sobre aquela solução. E por colocar, por exemplo, aqui, ó, do ultravioleta até o infravermelho. A gente está colocando aqui luz, incidindo primeiro luz de 220, 250, 300, 350, 400, ou seja, a gente está passando pelo campo eletromagnético. Como que as substâncias se comportam geralmente? Bom, abaixo de 200, quase todas as substâncias a absorção é alta. É uma coisa meio inespecífica. Depois vocês veem que começa a mudar. Então, por exemplo, essa solução aqui, o amarelo 23, ó, ele absorve bastante aqui a 280, mas esse camarada aqui que é o azul também absorve, certo? Aqui na mesma região, já o vermelho não absorve quase nada. Bom, isso aqui são regiões onde a absorção depende muito das estruturas de ressonância das moléculas. Então, se tem ressonância, vai absorver, se não tem ressonância, acaba não absorvendo. Mas aqui no visível, vocês estão vendo que elas são bem diferentes. Ó, esse aqui é o amarelo 23. Quer dizer que o corante é amarelo. E ele está absorvendo aqui, ó, aproximadamente em 430. Ó. Ele é amarelo. E ele pega a região aqui perto do roxo. Ou seja, está por aqui. Ó. Aqui é a região que ele absorve mais. Que coincide com aquela lá. O vermelho absorve aqui aproximadamente 520. Bom, vermelho vai absorver no verde. O verde é mais ou menos aqui, ó, 520. Certo? O azul, 630. Azul, ele vai absorver laranja. Laranja é aqui, ó. Ou seja, está próximo, não está bem na certeira, mas está próximo ali. Entenderam? Então, não é a cor que define a luz que ele absorve, e sim a molécula em si, não é a cor da solução. Bom,
Essa informação aqui é importante. Isso aqui, ó, é como se fosse uma impressão digital dessa molécula. Então, azul 9 ele sempre vai absorver com esse perfil aqui, ó. Vermelho 18 ele sempre vai absorver com esse perfil aqui, ó. Certo? E o amarelo 23 sempre tem essa. Isso aqui é como se fosse uma impressão digital. Ou seja, isso aqui ajuda na identificação. Ponto. Se eu colocar isso aqui eu estou traçando um perfil de absorvância por comprimento de onda. Quanto de luz é absorvida pelo comprimento de onda. Se eu fixar o comprimento de onda, o que acontece? Por exemplo, se eu fixar aqui, para o azul 9, 630, a leitura aqui, quanto de absorvância? 3. Bom, isso aqui depende da quantidade de moléculas. Então, isso aqui vai ser proporcional à quantidade de moléculas. Essa solução que eu coloquei absorveu 3. Se eu diluir isso aqui e colocar mais solvente, o que vai acontecer? Eu vou ter menor quantidade de moléculas absorvendo. Essa absorvância pode cair para metade, pode cair para 1/5, certo? Então, essa altura do pico aqui é proporcional à quantidade de moléculas, ou seja, à concentração dessa substância. E isso a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, qualquer substância, quanto mais concentrada, ela tende a pegar mais cor, fica mais escura. Se ela fica mais escura, logo ela absorve mais. Então, isso aqui dá uma ideia para a gente quantitativamente quanto tem daquela substância. É lógico que existe toda uma matemática ao redor disso, certo? Às vezes a gente tem substâncias assim que crescem de forma linear. Então, por exemplo, aqui eu estou representando uma substância linear, onde a concentração, a absorbância medida na concentração de 0,1 a 0,2. Se eu dobrei, foi para 0,4. Se eu tripliquei, foi para 0,6. Se eu quadrupliquei, foi para 0,8. Se eu quintupliquei, foi para 1. Então, vocês estão vendo que está uma reta, ou seja, é linear. Quanto mais eu aumentar a concentração, mais eu vou aumentar de forma proporcional a absorvância. Quanto mais moléculas que absorvem, maior vai ser a absorvância. E eu lembro para vocês que essa absorvância nada mais é do que aquela diferença de luz que ficou retida na solução. Então isso aí me dá uma ideia de concentração quantitativa, que é a principal utilidade dessa metodologia, saber quanto que a gente tem daquela substância, certo? Então aqui a gente tem perfis de uma forma geral, aqui ó, uma substância B, uma substância C, igual eu falei para vocês, esse gráfico, esse formato desse gráfico acaba funcionando como um identificador, ou seja, como uma impressão digital da substância A, da substância B e da substância C, certo? O tamanho do pico já é proporcional à quantidade, à concentração. E uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês é que eu falei aqui, ó, que é a qualidade da luz monocromática. Bom, esse equipamento aqui, o que eu falei inicialmente, ele tem uma capacidade de gerar uma luz monocromática e de excelente qualidade. Esse aqui já gera uma luz monocromática de baixa qualidade. O que quer dizer? Isso aqui usa filtro. Passa uma luz branca por um filtro e sai uma luz amarela. Bom, gente, se a gente pegar aqui o espectro, luz amarela, ela pode ir de 570 até 630 aqui. Então, tudo isso aqui é luz amarela. Tem amarelo escuro, amarelo alaranjado, amarelo esverdeado, mas é tudo amarelo. Certo? Tudo está passando. Quando eu faço essa metodologia, eu seleciono o comprimento de onda aqui, ó. E aí, eu estou falando que é a luz de 600 nanômetros. Essa aqui não está passando, essa aqui não está passando. Só essa aqui. Ou seja, eu estou falando da pureza da luz que está incidindo sobre aquela amostra
e tende a ser aquela que a amostra absorve mais. Então vamos pensar nisso aqui, ó. Essa substância B. Eu estou pegando aquilo lá que eu falei para vocês, eu estou pegando uma luz de 600 a 650 nanômetros, ou seja, ela está absorvendo isso aqui, ó. Qual que é o valor que vai me dar a média de absorção disso aqui? Então tem um lugar aqui que a absorção é o que? 0,25. Aqui, ó, 0,25. Tem lugar aqui que a absorção é muito boa, em torno de 0,36, certo? Qual que é o valor que vai me dar? Vai me dar a média de 0,36 para 0,25 dividido por toda essa região. Então aqui deu 0,36, foi aumentando, diminuindo, então me dá uma média. Vamos supor que ele vai me dar uma leitura aqui de 0,3, certo? Bom, a mesma quantidade de moléculas, se eu usar só o 640, ela vai me dar 0,38 de leitura. A mesma quantidade de moléculas. Isso quer dizer para mim o quê? Sensibilidade. A mesma quantidade de moléculas, se eu for fazer a leitura no ponto onde aquelas moléculas absorvem mais, então eu tenho uma leitura maior, um valor maior para absorvância. Bom, se eu for diminuindo a quantidade de moléculas, eu ainda vou conseguindo ler, porque é onde elas mais absorvem. Se eu pegasse uma média, como eu falei com o fotocolorímetro, ele pega uma média, aí o que acontece? Ele diminui esse valor para as mesmas quantidades de moléculas. Então, se eu for diminuindo a quantidade de moléculas, vai chegar uma hora que não vai ter leitura, que eu não vou ter resultado, apesar de ainda ter moléculas. Isso chama-se sensibilidade. Ou seja, o método tem que ser sensível a pequenas quantidades de moléculas que tem que conseguir detectar, certo? Bom, no caso das proteínas, a gente usa muito essas metodologias, principalmente aqui a 280 nanômetros, porque é a região onde a gente tem 3 aminoácidos que têm o grupo lateral aromático e que absorvem. Então, proteínas que têm triptofano, tirosina e fenilalanina dá absorção aqui na região de 280 nanômetros, que é característico de proteínas. Essa solução não tem cor, ela é incolor, certo? Mas a gente consegue quantificar as substâncias ali pela presença desses aminoácidos. Lógico que se eu estiver trabalhando com um material vindo de extratos vegetais que tem muito polifenóis, ou qualquer outra substância que tenha polifenol, também vai absorver aqui. Então eu não posso falar que é específico de proteínas, mas ajuda muito a gente no laboratório a quantificar proteínas dessa metodologia. Se eu sei que ali é uma solução de proteínas, eu posso fazer leitura e sei mais ou menos quanto de proteína tem ali, certo? Bom, como eu falei, isso aqui envolve cálculos de uma forma geral, e esses cálculos servem para quantificar a solução. Então, existem algumas leis. Que leis são essas? Bom, se eu vou ter que passar a luz por essa cubeta, por esse recipiente que é transparente, a quantidade de moléculas nesse caminho óptico é que vai ser importante para que eu tenha o valor de absorção. Se eu dobrar o comprimento óptico, ou seja, dobrar a espessura não, a lateral aqui, o tamanho desse recipiente, aqui a gente coloca, vamos considerar que aqui tem 1 centímetro. Colocar esse lado aqui como sendo 2 centímetros e colocar a solução lá dentro, o que vai acontecer? Essa luz vai ter que atravessar, ao invés de 1 centímetro, 2 centímetros. A quantidade de moléculas que ela vai alcançar vai ser 2 vezes maior. Então a absorção vai ser maior. Então, o que a gente está falando? Quando a concentração é constante, a quantidade de moléculas por ml é constante, a absorção depende do caminho óptico. Como que a gente resolve isso? Padronizando essas cubetas. Qualquer cubeta que vocês analisarem no laboratório, ela tem um caminho óptico constante. A maior parte delas tem 1 centímetro de caminho óptico,
certo? O caminho óptico é onde a luz vai encontrar com as moléculas na solução. Bom, a lei da cerveja, a lei de Beer, fala que quando o caminho óptico é constante, ou seja, a gente padronizou esse recipiente com 1 centímetro de lado, a absorção depende da concentração. Então aqui ó, vocês estão vendo que todas essas cubetas aqui, ó, esses recipientes são iguais. Aqui eu tenho uma absorção, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e vocês estão vendo que à medida que vai aumentando a concentração, vai ficando mais escuro, vai aumentando a absorvância. Então, o que a gente está falando? Que ela é proporcional à concentração, depende da concentração das substâncias que absorve. Aqui é como se eu encontrasse 5 moléculas que absorveriam. Aqui eu vou encontrar 4, aqui eu vou encontrar 3, a luz vai encontrar 3, 2, 1. Então aqui ela absorve proporcional a 1, 2. Quanto mais moléculas, mais ela vai absorver. Bom, então a gente tem essa fórmula aqui, ó. A absorvância vai ser depende do caminho óptico e da concentração. Bom, essa dependência aqui, na verdade, nada mais é do que uma constante. Essa constante a gente chama de coeficiente de extinção molar, que é uma constante de cada substância. Cada substância tem a dela. Ninguém decora isso aqui, mas existe. Então, pelo valor de absorvância em determinado comprimento de onda, eu consigo achar a concentração se eu tiver esse coeficiente de extinção molar. Como ninguém decora, o que a gente faz de uma forma geral? Ao invés da gente usar o coeficiente de extinção, a gente usa fator e curva de calibração. O que é isso? E uso de padrões. Fator e curva de calibração é a gente colocar, por exemplo, eu quero dosar quanto de glicose tem no meu sangue. Faço as soluções de glicose do meu sangue, certo? E vamos supor que ela deu essa cor. Eu não sei a concentração ali, mas eu preparo uma solução com glicose laboratorial que tenha 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. O que é isso? É usar um padrão. A gente consegue pesar a glicose, dissolver na solução, na maior parte das vezes é água, nessas concentrações. E aí eu sei o que? A concentração de 0.1 absorve 0.2. A concentração de 0.3 absorve 0.6. Bom, a minha solução eu peguei e dissolvi da mesma forma. Deu uma leitura de 0,25. É só eu traçar aqui, ó, 0,25 vai dar aqui 0, deu uma leitura de 0,25. Então 0,25, a leitura está aqui, eu traço e deu uma concentração de 0,15, certo? De concentração. Desse jeito a gente chega na concentração. Então a gente consegue quantificar comparando-se aquela absorção com o uso de padrões, certo? Bom, fator ou curva de calibração, gente, na verdade nada mais é do que isso aqui. A maior parte das substâncias que seguem a lei de Lambert-Beer, esse gráfico é uma reta. Então isso vira como se fosse uma regra de 3. Por exemplo, eu tracei esse gráfico. Como eu falei, eu tenho uma substância que tem absorção 0,25. Qual a concentração dela? Bom, eu vou colocar aqui 0,25 está para X, porque 0,1 está para 0,2. Isso é uma regra de 3. Agora, se eu tirar essa concentração, para ver se é isso mesmo, 0,25 x 0,2, 0,1. Se eu dividir a concentração do padrão pela absorvância, eu tenho o que a gente chama de fator de calibração, que eu vou poder multiplicar toda vez que eu tiver uma absorvância. Então eu tenho uma amostra qualquer, deu uma absorvância 0,6.
eu multiplico por esse fator de calibração e beleza, porque isso é linear, certo? Agora, se não seguir a lei de Lambert-Beer, eu consigo fazer dessa forma também, só que pela curva de calibração. Não tem jeito. Eu tenho que identificar a curva a maior parte das vezes não é uma equação linear, não é uma equação de primeiro grau, é uma equação de segundo grau. E aí o que fica mais fácil é a gente utilizar a curva mesmo para a gente determinar a concentração. Mas a gente consegue fazer isso também, certo? Bom, da mesma forma que existe a absorção, existem algumas moléculas que emitem luz. E essa quantidade de luz emitida vai ser proporcional à quantidade de moléculas que tem. Existe a fluorimetria, as moléculas têm que emitir luz, tem que ter fluorófilo, que a gente chama. E existe a fotometria de chama, onde quando você queima determinados íons, ele emite uma luz característica. Então, por exemplo, aqui você tem a chama, se você colocar uma barrinha de lítio ali, a chama muda para cor vermelha. Você dosar quanto de luz vermelha está sendo emitida aqui é proporcional à quantidade de Li mais presente nessa solução que está sendo queimada. E sódio é a mesma coisa, cobre é a mesma coisa. Essa fotometria de chama funciona muito bem para íons, para cátions. Então, cobre, sódio, lítio, manganês, potássio, a gente determina a quantidade deles por fotometria de chama. Esse fluorimetria já funciona mais para moléculas fluorimétricas, que geralmente são moléculas orgânicas que têm anéis conjugados. Então, são substâncias mais complexas que a gente consegue fazer. A característica disso aqui é que a gente tem que ter uma lâmpada, uma fonte de luz que vai ser responsável pela excitação daquela molécula, e a hora que relaxa ela emite luz em outro comprimento de onda. Então essa luz incide sobre a solução, isso aqui vai ativar, vai excitar as moléculas, a hora que ela relaxa, ela tem a emissão em todas as coisas. Então, para você não medir essa luz que você atravessou aqui, a gente coloca ele em 90 graus, o detector é 90 graus, ou seja, vai medir só o que essa solução está emitindo. Não vou medir o que foi a luz de excitação, certo? Bom, cromatografia, gente, isso é a espectrofotometria. A gente vai voltar a falar a respeito da espectrofotometria no GD, eu vou explicar para vocês. Volto a dizer, gente, talvez o mais fácil seja vocês prestarem atenção um pouco na aula prática. Não sei como é que o professor Rodrigo vai fazer isso para vocês, vai apresentar isso para vocês, mas facilita um pouco de a gente visualizar a prática para a gente entender isso aqui melhor. De todo jeito, vocês vão ter oportunidade na bioquímica clínica de encontrar essas metodologias também. Cromatografia a gente não vai falar, porque vocês vão utilizar muito pouco. Na verdade, cromatografia é uma separação que a gente faz pela capacidade de ligação das moléculas em determinadas fases que a gente fala. Então, por exemplo, eu colocar um papel de filtro em contato com uma solução, eu vou ter duas fases: a fase estacionária, que é o papel de filtro, e a fase móvel, que vai molhando esse papel de filtro nesse sentido. Isso aqui é capilaridade, faz com que essa solução vá subindo. Aí eu coloco a amostra aqui, o que acontece? Se ela tiver adsorção, se ela tiver afinidade pelo solvente, ela vai sendo carregada pelo solvente. Se ela não tiver afinidade pelo solvente, tiver afinidade pela fase estacionária, que é a que está parada, que é a tira de papel, que é a celulose, ela fica. Então o que a gente consegue? A gente consegue separação. Então a gente tem que ter duas fases, geralmente uma fase móvel que mistura pela outra, e a gente separa essas moléculas pela dissolução e pela característica de afinidade dela com a fase móvel que está andando em relação à fase fixa que está ficando parada ali. Tanto é isso em cromatografia de papel, como é isso para análise de tóxicos, toxicologia. Eu uso muito isso, uma placa de sílica.
Como é em coluna, a gente pode colocar o solvente aqui com a mistura, a gente aplica a mistura e vai jogando no solvente para ir separando. Se a substância tiver afinidade pelo solvente, ela vai descendo. Se tiver afinidade pela resina, pela matriz, ela vai ficando parada e aí a gente consegue separar. Certo? Essa separação se dá tanto por filtração, pela diferença de tamanho, como por ligação, cargas positivas se ligam a negativas e vice-versa, como por ligação específica, antígeno-anticorpo, enzima substrato, ligante receptor. Então a gente consegue meio que pescar uma molécula que a gente queira. Mas mesmo que a gente consiga separar, a gente tem que ter identificação. A maior parte da identificação acontece por espectrofotometria, certo? Mas o que a gente quer falar para vocês que vai ser necessário é a eletroforese também. O que é a eletroforese? Qual que é o princípio dessa metodologia? Forese é movimento, eletroeletricidade, ou seja, separação dos componentes por meio da aplicação de um campo elétrico. Se a gente coloca um campo elétrico, a gente tem um polo positivo e um polo negativo. Os elétrons vão do polo positivo para o polo negativo, ou seja, vai formando uma corrente elétrica. Só acontece isso se tiver uma ponte que ligue. Se nessa ponte a gente colocar nossa amostra, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que tiverem carga negativa vão ser atraídas no sentido do polo positivo. Aquelas proteínas que têm carga positiva vão ser direcionadas para o polo negativo e a gente consegue separar. Lembrando que eu falei para vocês na aula sobre aminoácidos e proteínas que o pH interfere na carga das moléculas. Então isso aqui tem que ter um controle de pH. Se eu quiser que a proteína tenha carga positiva, o que eu faço? Eu diminuo o pH para baixo do ponto isoelétrico dela. Se eu quiser que a mesma proteína tenha carga negativa, eu aumento o pH do meio para um valor acima do ponto isoelétrico dela. Então ela pode ir tanto para o polo negativo, se ela tiver num pH abaixo do ponto isoelétrico dela, ela vai estar positiva e vai para o polo negativo. A mesma proteína eu consigo fazer ela ir para o polo positivo se eu colocar ela num pH acima do ponto isoelétrico, onde a gente vai tirar cargas positivas e ela vai ficar com carga negativa. Essa quantidade de carga depende da distância entre o ponto isoelétrico e o pH do meio. Mais distante, mais cargas negativas ou positivas essas moléculas vão ter e mais a gente consegue separar, certo? Então, a gente tem algumas variáveis dessa metodologia, mas o princípio é basicamente o mesmo. A gente tem que ter corrente elétrica, a gente tem que ter polos opostos ali, fazendo com que essa molécula vá no sentido ao polo de carga oposta à carga dela. Então, por exemplo, a maior parte das proteínas do sangue, por exemplo, tem um ponto isoelétrico próximo. O que a gente faz? A gente coloca num valor de pH onde quase todas elas fiquem negativas. Umas vão ficar mais negativas que outras. Umas vão ser mais atraídas para o polo positivo, que está embaixo, do que outra, certo? E aí, muitas vezes a gente faz elas atravessarem um gel, que é como se fosse uma peneira, que quanto mais cargas negativas e quanto menor ela for, mais ela vai migrar. Para a gente neutralizar essa diferença de tamanho, a gente costuma colocar detergente e aí a gente faz uma relação carga-massa constante. Faz com que a única variável que ela vá seguir para migrar mais ou menos é o tamanho. Menor entra mais fácil na malha e desce mais. As partículas maiores ficam mais em cima. E aí a gente consegue estudar o tamanho da proteína por essas metodologias também. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a eletroforese de hemoglobinas. A gente tem que lisar as células, as hemácias, e submeter a um processo, a um campo elétrico. Bom, gente, essas bandas, essas manchas aqui,
São as proteínas, beleza. A gente já está falando, ó, aqui é a proteína fetal, hemoglobina fetal, essa aqui é a cadeia A, essa aqui é a hemoglobina S, essa aqui é a hemoglobina 2. Beleza, a gente tem essa identificação. Mas quando a gente tira esse papelzinho que fez a eletroforese, esse suporte, a gente não visualiza nada disso. Aonde a gente precisa colocar um corante que tenha capacidade de se ligar à proteína e não ligue com o papel para a gente conseguir visualizar. E quando a gente coloca esse corante, a gente tem algumas informações. Por exemplo, eu consigo visualizar que tem mais proteína aqui nessa mancha do que aqui. Quantitativamente, isso quer dizer o quê? Espectrofotometria. Aqui absorve mais luz do que aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma quantidade de proteínas que se liga muito mais a uma quantidade muito maior de corante do que aqui, certo? E isso me dá uma ideia quantitativa também. Então a eletroforese, além de separar, pode ser útil para quantificar. E essa quantificação é importante no diagnóstico. Por exemplo, se a gente pegar todo o plasma sanguíneo, fizer uma hemoglobina, a gente vai ter um perfil desse jeito aqui, ó, onde a gente tem a albumina, que é a principal proteína do plasma, as alfa-1 globulina, alfa-2, beta e gama-globulina. Gama-globulina, gente, é os IgG, principalmente. Alfa-1 e alfa-2 é uma variedade de enzimas e proteínas diversas. Beta também é. Aqui tem mais do que albumina, mas a principal é a albumina. Então, o que acontece? Qualquer mudança nesse perfil aqui, por exemplo, se uma pessoa é, é, tem algum processo de infeccioso, se você fizer a análise do sangue, das proteínas do sangue, e ele já tiver com processo inflamatório, as gama-globulinas vão estar aumentadas. Então pode ser que faça isso aqui, ó. Aumente a proporção, além de 17%, passe para 30%, 40%. O que vai acontecer com as outras? Proporcionalmente vai diminuir. Isso é uma ferramenta importante no diagnóstico de algumas patologias, certo? Então, olha só, volto a dizer, isso aqui é importante, esses conceitos são os conceitos básicos que vocês vão precisar para entender. A gente vai brincar com essas informações no GD, tirar dúvidas de vocês, mas vocês vão ver isso principalmente no próximo semestre com a bioquímica clínica. Tá bom? Bom, é basicamente isso. Eu falei que a aula era rápida. No GD a gente conversa e tira as dúvidas. Ok? Um abraço.